Mensagem do céu. Queridos, vamos lá. Olha a pergunta do Orochi Caio Carvalho, não é? Se eu posso, o Eterno vai respeitar a minha decisão. O Eterno vai respeitar a minha decisão. Eu posso fazer o errado. Está no meu poder escolher errado. O Eterno não vai me impedir de fazer o errado. Como é que eu sei que o que eu estou fazendo está certo? Né? Olha só, o Eterno vai respeitar quando você toma uma decisão errada. Ele vai deixar você fazer a decisão errada, desde que não vai interferir num plano, né? Eu não digo para você que uma pessoa que vai querer explodir um lugar, né? Vai ser tão simples dessa pessoa realizar algo na vida de pessoas que estão cobertas de oração. Entenda o que eu estou dizendo, queridos. A nossa oração, ela tem muito poder para desviar as coisas, não somente das nossas vidas, mas da vida de outras pessoas. Por isso o Eterno pediu para a gente tomar um posicionamento claro. Deixei aí uma mensagem para vocês, não é? Da gente parar de interceder com relação ao juízo, queridos, que tem de vir ao mundo, não é verdade? Aí até compartilhei sobre a mensagem do Gustavo, meu querido filho do coração, nosso querido membro do staff, Gustavo Brasileiro, que colocou um texto maravilhoso, até acrescendo essa mensagem, dizendo a oração de Yeshua Mashiach, dizendo pra gente o quê? Olha, a intercessão dele, que foi da seguinte maneira: Pai, eu não oro por todos, eu não estou pedindo por todos, eu não estou rogando pelo mundo, mas eu estou rogando por aquele que me deste. O Eterno está nos lembrando sobre o texto de Yohanan 17:9, para a gente parar de deter a mão de Hashem sobre a vida de pessoas que precisam de disciplina. As nossas orações estão impedindo a disciplina de Hashem, queridos. Olha que poder tem as nossas intercessões, não é? Nós não podemos rogar por todos, nós temos de rogar por aqueles que são de Hashem, e por todos nós temos de lutar por conversão, porque nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. A mensagem, ela tem de ser anunciada a todos. Não sabemos quem é joio e quem é trigo, não sabemos em que campo vai cair a nossa semente. Mas a pergunta do Orochi Caio é outra. Olha só, se o Eterno não vai impedir que eu cometa o erro, quando é a minha decisão pessoal, com relação à minha família, caso que aconteceu lá com Abimeleque com relação a Noemi, de mudar com os filhos para um lugar onde ia morrer ele e os 2 filhos, acabar com a linhagem dele. Um homem cujo nome era o filho do rei, e agora ele está ali numa situação onde ele condena a morte, tanto a vida dele quanto a vida dos próprios filhos, e deixa 3 mulheres viúvas, e o Eterno não o impediu de fazer isso. Nós temos um caso clássico de que o Eterno ordena, nós já tratamos sobre isso, mas nós vamos tratar novamente. Enquanto houver dúvidas, nós precisamos tratar dessas coisas. O caso de Bilã, que você conhece como Balaão, Números 22, não é? Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Iarden, Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Né? Cabeça, não tinha nenhuma ameaça na vida dele, queridos. Israel não ia fazer mal nenhum para Moabe. Mas a pessoa deixou a mente dele se encher de vespas, né? Se encher de ovos de serpente. Não estava acontecendo nada daquilo, queridos. Aquilo só estava na cabeça dele. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo? Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas, então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo e dizendo: olha,
Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora eu rogo-te, amaldiçoa esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoar será abençoado, e a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Balaão tinha aprendido a entrar em contato com o Eterno por meio de artes ocultas, por meio de uma ciência oculta, por meio... você pode não compreender isso, meu querido, minha querida, não é? Ah, céu, como é que isso é possível? Então alguém pode entrar em contato com o Eterno e não ser do Eterno? Pode, queridos, pode, lamentavelmente pode. Você vai ver lá uma pessoa chegar no dia das bodas do Cordeiro, dentro da ceia. Imagina a audácia, queridos. Chegam lá e aí chega lá o Senhor para ele e pergunta: amigo, como é que tu entraste aqui sem vestes nupciais? Lembrou? Então, é claro, são muitos que sabem fazer isso? Não são muitos. Mas você não pode recusar que a ciência oculta existe, que as artes dos magos de Faraó existem. E ainda que o Eterno não queira ser consultado deste modo, se ele for consultado, ele vai responder. Porque ele responde, queridos. Nós servimos a um Elohim que responde. Ou você, quando o conheceu, você estava na vontade dele. Quando você o buscou a primeira vez, você fazia tudo certinho. E aí ele te atendeu a sua oração. Não, queridos. Nós temos uma brahá, uma bênção, que nós dizemos que bendito é o Senhor que atende a oração de todas as bocas. Ele ouve, queridos. Ele está sendo consultado, ele vai responder muitas vezes para mim e para você algo que você não quer ouvir, eu também não. Imagina, aquela menina apaixonada por um ímpio, aí pergunta para o Eterno: ai, Senhor, será que este homem é para mim? Ele diz não. Ela não vai querer ouvir, queridos. A maior parte das mulheres que eu conheço não quer ouvir isso. Versículo 7. Então foram-se os anciões, vice-versa, os homens também, foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Era o trabalho de encantamento. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque e Balaão. Então ele lhes disse: olha, fica aqui essa noite e eu vos trarei resposta como o Senhor me falar, com o nome do sagrado. Ele conhecia o nome do Eterno, queridos. Olha que coisa. Então os príncipes de Moabitas ficaram com Balaão. E então veio o Senhor a Balaão e disse: olha, quem são esses homens que estão contigo? Vocês acham honestamente que o Eterno não sabia? Vocês acham que o Eterno pergunta alguma coisa para você porque ele quer ouvir sua resposta? Primeiro sinal que você está fora da vontade do Eterno. Primeiro sinal que você está fora da vontade do Eterno é quando o Eterno vem e te faz uma pergunta como essa: com quem que você está se associando? Quem são essas pessoas com quem você está se associando? O que você está fazendo com esse namoro ímpio? O que você está fazendo com essa sociedade que está te afastando de mim? O que você está fazendo nesses lugares que não tem nada a ver comigo? Por que você está vendo essas coisas na TV? Por que você está vendo essas coisas na internet? Aí Balaão vai responder no versículo 10 de Números 22. Balaque, o rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: olha, eis que esse povo saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora e me amaldiçoa. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Sabe aquela coisa? Israel não estava fazendo nada, queridos, para Moabe. Nada de mal. Mas incomoda só estar perto. Só de olhar aquilo já me faz mal. É impressionante, queridos, como o ímpio age. E aí o que aconteceu? Então disse o Elohim a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porque é povo abençoado. Levantou-se então Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me convosco. Tendo eles se levantado, os príncipes do Moabita foram a Balaque e disseram:
Balaão se recusou a vir conosco. Olha que bonitinho, que servo do Eterno, obediente. Servo obediente, hein? Mas de novo Balaque enviou os príncipes em número maior, mais honrados que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e disseram: olha, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não demores a vir a mim, porque grandemente eu te honrarei. Olha aqui, olha o olhinho crescendo. Eu te honrarei, eu farei tudo o que me disseres. Vem, pois, eu te rogo, amaldiçoa esse povo. Então Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Elohim. Meu Elohim, está chamando o Senhor do seu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, eu rogo-te que fique aqui também essa noite, para que eu possa perguntar para ele novamente. E aí o Eterno vai e percebe claramente que ele não iria obedecê-lo, queridos. Ele estava fazendo uma média. Queridos, o Eterno sabe quando o coração da pessoa está inclinado. Se ele já tinha falado não, é não. É não. Ele vai de novo, já com o coração totalmente determinado a fazer aquilo, não é? Veio, pois, então o nome do sagrado, Kadosh Baruch Hu, a Balaão na noite, e lhe disse: olha, se aqueles homens então virem te chamar, se levanta e vai com eles, mas você vai falar somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe, e acendeu-se a ira de Elohim, porque ele se foi. Então o anjo se pôs no meio do caminho, por adversário, por Rassatã. Ora, Balaão ia caminhando montado numa jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, ele espanca novamente, e aí depois os olhos dele se abrem, ele percebe que havia um malar na presença dele para o matar, né? Queridos, quando as coisas não são do Eterno, elas dão sinais, queridos. As coisas que acontecem, todo caminho nosso vai ter oposição. Se você quiser o caminho do bem, também você vai ter oposição, mas não são oposições do Eterno, não é? Davi enfrentou Golias, ele enfrenta ali o gigante filisteu, e é claro que aquele gigante não era do Eterno, não era um obstáculo do Eterno para a vida de Melech Davi. Se você vai querer fazer a vontade do Eterno, obstáculos vão se levantar, mas o Eterno vai ser com você contra os obstáculos. Aqui, esse homem se levanta contra a vontade do Eterno. O Eterno não queria que ele fosse amaldiçoar Israel. E aí você pode perguntar: se não queria, por que falou então para ele ir? Por que o Eterno falou então para ele ir? E por que o malar foi para matar este homem? Queridos, quando os malachim veem, os anjos do Senhor veem algo errado, eles saem para fazer justiça, para trazer mishpat. Eles saem para fazer mishpat, para fazer o que é correto. Eles vão se levantar. É o papel deles, é proteger a humanidade. É o que eles fazem. Nós vamos falar muito sobre isso amanhã na aula. É importante que você tenha entendimento. Recebi uma pergunta do Charles, muito importante, muito significativa. É muito importante que você entenda o papel dos malachim, tanto na nossa vida quanto no final dos tempos. Todas as coisas que nós temos está envolvida com eles. Eles decidiram ser nossos guardiões. O Eterno os outorgou como guardiões das nossas vidas. Ai de nós, se o Eterno não tivesse feito isso. E aí, queridos, o que acontece? Essa determinação vai acontecer até com Moshe. Moshe atende o Eterno e vai de qualquer jeito para matar o povo inteiro, porque o filho não estava circunciso. O Malach vai lá para matar também, queridos. Não importa se é Moshe. Não é uma questão de ser Balaão que estava fora da vontade. É qualquer um que vai colocar em risco o povo do Eterno. Vai passar por situação como essa. Moshe também ia ser morto, porque o filho dele não era circunciso. Ele estava indo fazer uma ordem do Eterno tão importante de uma maneira errada. Como que pode? Isso é pôr a perder todo o povo, queridos. Rassatã, se ele tiver
uma grama para falar contra nós, pronto, queridos, já estamos derrotados. Que você tenha entendimento sobre isso. Estou falando, claro, primariamente sobre o caso de nós termos um chamado específico espiritual para cumprir. Mas isso serve para todas as áreas da sua vida. O seu casamento é um ministério, queridos. Seu primeiro chamado é seu casamento. Seu primeiro chamado é cuidar dos seus filhos. Aí as pessoas, eu estava lendo aí o livro que eu comentei com vocês na casa do meu pai, da Cortenbom. Queridos, eu fiquei escandalizada de imaginar missionários serem encaminhados para o campo missionário e os filhos tendo que ficar na casa de outras pessoas, queridos. Sem os pais. Como que pode isso ser a vontade do Eterno? Em que momento da vida a pessoa vai deixar os próprios filhos para ser missionário, queridos? Tem que o filho entrega para uma instituição para poder estar no campo missionário, amados. Então, onde que o Eterno, que concebeu a família, que ordenou para nós no Shema, falará com os teus filhos de manhã, andando pelo caminho à noite? Como é que eu vou falar com meus filhos se eu estou lá no campo missionário e larguei os meus filhos não sei onde, não sei nem o que estão vivendo? Ah não, mas a pessoa acha que está a serviço de Hashem. E Hashem não vai impedir. Hashem não vai impedir uma loucura dessa. A pessoa está perdendo o próprio filho. Não vai impedir. Essas organizações deveriam ser... elas vão responder, queridos. Esses líderes vão responder pelo que eles fazem com as famílias. Eles vão responder. Né? Não sou eu que vou julgá-los. Então, amados, quando você chegar perante o Eterno, já com a resposta pronta, você quer ir... Ai, Senhor, olha, eu vou ter honrarias, eu vou ser o bambambam ali e tal. Você acha que o Eterno vai impedir, queridos? Outra coisa, quando o Eterno quer que você faça uma coisa e você não quer fazer, ele já sabe que você não quer fazer. Foi assim com os espias. Ele não queria mandar 12 espias. Ele queria mandar 2 testemunhas, não 12. Não 12. Nunca teve no coração do Eterno aquilo. Mas Moshe estava inclinado aos anciões. Aí o Eterno falou, então vai, manda um de cada tribo. Isso não era vontade do Eterno, queridos. Não era vontade do Eterno. Não era vontade do Eterno que Balaão fosse com esses homens. Não era vontade do Eterno nada disso. Vocês sabem como Bilã morre. Assassinado. Imagina, você acha que esse era o desfecho de vida que o Eterno tinha para a vida de quem quer que seja? É isso que você acha? O futuro de uma pessoa que toma uma escolha errônea, uma escolha terrível como essa que Balaão tomou, de fazer algo contrário à vontade do Eterno, porque ele não amaldiçoou Israel. Depois ele vai ensinar como fazer Israel pecar, com as filhas de Moab, inclusive. Então é muito importante que você tenha entendimento, queridos, do modo que o Eterno age. E o Josué 13:22, também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros mais que mataram. Então, queridos, um homem morreu assassinado, ele teve a vida dele ceifada, uma vergonha. E aí nós vamos ver Melech Davi também querendo fazer a vontade dele, e vai fazer. Você quer fazer a sua vontade, meu querido, minha querida? Ninguém vai te impedir, exceto se tiver em risco a vida de salvos. Não a sua família. Por exemplo, um homem eroche sobre a sua casa. Se ele tomar uma decisão, ele vai levar a família junto, queridos. Uma decisão errada, como aconteceu, eu já falei para vocês sobre Abimelech, marido de Naomi. Abimelech, marido de Noemi. Vamos lá. 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Rassatã se levantou contra Israel. Vocês sabem que em um outro lugar está escrito o nome do Eterno, que se levantou contra Israel. Nós não vamos tratar sobre isso aqui. Nós já tratamos as duas vertentes de interpretação desse texto. Uma delas em que o Eterno vem incitar para o correto,
e Rassatã vem incitar para o errado, ou o próprio Eterno se fazer de opositor a Israel. Nós já abordamos sobre esse texto. Não existe contradição nesse texto. Então, Rassatã se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe, os chefes do povo: ide levantai o censo de Israel desde Dan até Bérseba, e trazei-me apuração para que eu saiba o seu número. Aí Joabe vai dizer: multiplique o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, teu Elohim, o teu Elohim. Não é o caso de Bilã dizendo que era o meu. O caso é o teu Elohim. E a esse povo 100 vezes mais, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que fazer assim? Culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe, percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém e deu Joabe a Davi o recenseamento do povo que havia levantado, não é? E versículo 7, tudo isso desagradou Elohim, pelo que feriu Israel. Então disse mais Davi a Elohim: muito eu pequei em fazer tal coisa, porém agora eu peço que perdoes a minha iniquidade, porque eu procedi muito loucamente, né? Queridos, é importante ter entendimento de que quando uma coisa é errada e você compartilhar com alguém, até com o ímpio, o caso de Davi, nós estamos falando de Joabe, justamente aquele Joabe, aquele homem com uma vida muito complexa. Estamos tratando aqui de uma pessoa, filho de Zeruia, irmã de Melech Davi. No caso, Davi era tio de Joabe, é isso, né? E Davi, irmão de Zeruia, tio de Joabe, que era bem mais velho do que ele ainda, né? Porque a mãe de Melech Davi tinha sido sequestrada por Nahash, teve 2 filhas, Abigail e Zeruia, e aí nós não sabemos como o pai de Davi conseguiu trazer essa mulher de volta, uma mulher virtuosa, a mãe de Melech Davi, temente ao nome de Hashem, dona de uma genética maravilhosa, e acabou sofrendo tudo isso. Então, queridos, é importante ter entendimento de que nós estamos diante de um quadro onde aquilo que você pensa que é certo, você fala para alguém e alguém pode dizer para você: não faça isso, é errado, mas você não vai ouvir. Quando você quer muito uma coisa, meu querido, minha querida, você vai sair fazendo, não vai ter quem te detém até você sofrer o dano. No caso aqui, a coisa foi terrível, porque foi oferecido a Melech Davi 3 castigos, e acabou que ele escolheu um castigo, e é o castigo da peste. Imagina, por causa da vida dele como rei, a autoridade sobre quem ele tinha autoridade, não é? E acontece que muitos morreram naquele dia, não é? Davi ficou consternado, chorando, dizendo no versículo 17: não sou eu que disse que contasse esse povo, fui eu que pequei, eu fiz mal. Essas ovelhas o que fizeram? Senhor, então seja a tua mão contra mim, a casa do meu pai, mas não castigue o teu povo. E foi terrível, porque foi uma quantidade de mortes, assim, um malar, queridos, um anjo, não precisa de 2. E eles saem e executam, realmente eles executam o povo. Então, queridos, é importante que você tenha entendimento que o arrependimento pode mudar o quadro, como aconteceu com o caso de Melech Davi, assim que ele assumiu: Senhor, eu errei, por favor, eu estou me colocando na tua presença, eu vou fazer o que é necessário, não é? E o Senhor então deu ordem ao malar e ele meteu a sua espada na bainha, no versículo 27, enquanto a espada estava elevada, estava morrendo o povo. A partir do momento que ele consegue que o Eterno tire que aquele anjo, aquele malar, fique com a sua espada elevada, o povo para de morrer. Muita gente morreu. É importante que você tenha entendimento que as suas decisões erradas podem causar a morte de muitas pessoas. E, queridos, o duro é quando uma obstinação como essa
entra no coração da pessoa, ela não consegue parar, queridos. A pessoa não consegue parar. Então é muito importante você pedir ao Eterno sinais sobre o que você faz. Não sair fazendo. Tenha a direção do Eterno. Tenha a sabedoria de Hashem. Faça somente o que Ele disser para você que deve ser feito. Queridos, não aprenda isso dolorosamente. Não aprenda isso dolorosamente. A sua decisão será respeitada por Hashem. Você precisa entender isso. E a sua vontade é forte. Que o Eterno nos livre de estarmos fazendo mal, julgando que fazemos o bem. Ouça Hashem. Tenha a sua palavra. Veja o resultado das tuas obras. Queridos, eu estou num trabalho com uma pessoa que é um filho do meu coração. E as coisas é assim. A gente vê claramente como aparece coisa para desviar ele do propósito que o Eterno tem sobre aquilo. Que o Eterno pôs na mão dele. Como uma ideia brilhante, uma obra da parte do Eterno. E a gente fica cuidando espiritualmente dele. Para que venham pessoas. Para ele não se enganar. Para ele não errar. E o Eterno tem feito isso. Porque é muito difícil nós descobrirmos a vontade do Eterno para as nossas vidas. Por isso eu oro, queridos. Oro por você, oro por mim. Eu oro por mim, mais do que eu oro por você nesse sentido. Porque eu posso levar muitas vidas para um caminho que não é correto. Nós precisamos ouvir a voz de Hashem, audivelmente, em sonhos e visões, dentro da palavra. Confrontar o que eu vejo com as Escrituras. Deter o meu coração do mal. Nós somos seres que podem tomar decisões erradas. Veja o mal que você já pode ter feito para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para pessoas amadas, com palavras rudes, com palavras que não vieram do Eterno. O mal que você causou na vida de outras pessoas. Potencialize isso. E você vai descobrir o quanto você pode ser usado para o mal. O que eu quero hoje é convidar você a ser usado para o bem. Pelo bom. Você tem um potencial imenso para ser uma bênção, para ser motivo de vidas serem resgatadas, restauradas. Você tem motivo de que o recenseamento dos que você ama seja feito nos céus, aleluia. É para isso que Hashem te chama. Ele te chama para fazer a vontade dele para o seu bem, não é para o bem dele. Ele não vai ser o melhor Elohim. Que você consiga cativar a sua vontade, colocá-la no lugar certo, todas as vezes que ela se opor à vontade de Hashem. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossa vontade diante do Senhor. E ela é forte, Pai. Pai, a nossa vontade é forte em várias áreas da nossa vida. Nossa vontade emocional é forte. Nossa vontade sexual é forte. Nossa vontade de comer é forte. Nossa vontade de vingança é forte. Quantas vontades nós temos? Nos ajude a não sermos contrários à Tua vontade. Nós queremos submeter a nossa vontade a Ti. Nós sabemos quão esperta é a nossa vontade, Pai, ao ponto de nos enganar, como fez no caso de Balaão, Bilã, dizendo a ele mesmo: será que essa não é a oportunidade da minha vida? De eu ficar rico? Pai, pelo amor da Tua misericórdia, nos ajude a submeter a nossa vontade, a Tua vontade. Guarda todos aqueles que o Senhor nos deu. Guarda todos aqueles que o Senhor nos deu para o bem. E nos ajude a guardar, zelarmos deles. Zelarmos como filhos amados, porque nós vamos responder naquele dia. E nós já respondemos hoje diante de Ti, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai. Nós somos Teus. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, hoje Kabbalah Shabbat, 19h30, amanhã Shacharit, depois nós temos Alel, nós vamos ter aí um tempo juntos, Havdalah, tanta bênção. Que você seja edificado, edificada nesse dia maravilhoso. Queria passar aqui pelo fio, dar um abraço de urso em vocês. Vocês estão precisando ser abraçados, viu, queridos? Que nosso Pai, com braços maiores que o meu, mais poderosos que o meu, e onipresente, abrace você, sinta-se abraçado por Mashiach. Ele é tão amoroso, queridos. Mashiach é tão carinhoso com a gente.
Sintam-se abraçados por Ele. Em nome de Yeshua eu oro que o Eterno dê para vocês consolo, dê a vocês conselho e mostre que vocês não estão sozinhos. Beijos no seu coração, meus amores. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do céu.